Olha, vamos falar da eleição 2024. As candidaturas femininas e de pessoas negras às eleições municipais vão receber recursos de campanha até o 8 de setembro, hein? E aí, Sabrina? É muita gente de olho nesse dinheiro, é o fundo partidário, é o fundão? Boa tarde, Sabrina. Cidade em Ação. Oi, Samuca, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, uma boa tarde para todo mundo. Ainda dando continuidade nessa questão de falar sobre eleições, trazendo as informações aos nossos telespectadores, vamos falar assim sobre esses recursos de campanha. O que isso significa? Porque, inclusive, as candidaturas femininas, tanto também as candidaturas de pessoas negras, elas têm até o dia 8 de setembro para receber esse suporte financeiro. Por isso, a gente procurou o Dr. Jonathan Ponte, que é especialista em direito eleitoral, para falar um pouquinho sobre que recursos são esses, como é que os partidos fazem essa distribuição. Tem uns que recebem mais que outros. Qual é a logística desses recursos quando eles saem de lá, do fundo partidário, do fundo eleitoral e chegam na hora de fazer a campanha? Doutor Jonathan, bom dia. Aliás, boa tarde. Eu já começo perguntando sobre isso, essa distribuição desses recursos, como é que acontece e se tem, digamos assim, diferença entre candidaturas femininas, candidaturas negras e até as candidaturas comuns que são a dos homens. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos que nos assistem. Vejam bem, cada candidato, a vereador, a prefeito ou a vice-prefeito, ele precisa abrir 3 contas bancárias. A primeira é chamada conta Outros Recursos. É uma conta que ele vai movimentar as doações apenas de pessoas físicas, inclusive dele próprio. Ele pode autodoar para a sua própria conta corrente. A segunda conta é a conta do fundo partidário. Que recurso é esse? É um recurso federal, que ele vem todos os meses, independente de eleição, para a manutenção dos partidos, para pagamento do aluguel, das despesas com recursos humanos, advogado, contador, etc. E também uma terceira conta, que é a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, popularmente conhecido. Então, o que acontece? A cada eleição nacional, nós tivemos uma em 2022, é composto o Congresso. Então, de acordo com o desempenho dos partidos, a composição na Câmara e no Senado, esses partidos vão receber uma cota proporcional do fundo partidário. Esse ano, em 2024, passa de 5 bilhões de reais. Esse valor vai ser destinado aos diretórios nacionais dos partidos. E aí o prazo, Sabrina, era até sexta-feira, dia 30. Ontem tivemos uma sessão, uma audiência no TSE, em Brasília, onde os líderes partidários solicitaram a prorrogação desse prazo até o próximo dia 8 de setembro. Para quê? Para cumprir uma exigência da lei. A lei eleitoral, é a lei 9.504/97, a Lei Geral das Eleições, que ela sofre a cada ano atualizações. A cada eleição nós temos atualizações. E uma muito importante para as mulheres foi a obrigatoriedade de, no mínimo, 30% de candidaturas mulheres em cargos proporcionais, para deputado federal, estadual e agora para vereador. Só que apenas isso não era o suficiente. A legislação evoluiu e decidiu que a cada partido ele vai receber uma verba. Então ele tem que gastar também no mínimo 30% com as mulheres. E o que interessa é que, infelizmente, esse critério não é uniforme. Eu não preciso gastar 30% em Bahia, em João Pessoa, em Campina, em Santa Rita. Eu posso destinar todo esse recurso para São Paulo e para o Rio de Janeiro, por exemplo, enquanto partido nacional. Ele não tem a obrigação de colocar no mínimo 30% para cada mulher, em cada cidade, em cada local. E aí, depois disso, a legislação evoluiu. Nós tivemos também a questão do gênero e da cor. O IBGE, no seu último censo, estabeleceu, por exemplo, a quantidade de negros que nós temos aqui na Paraíba. E aí, de acordo com esse percentual oficial, os partidos, cada candidato, quando ele preencheu o RRC, que é o requerimento de registro de candidatura, ele informou a sua escolaridade, a sua cor, se preto, pardo, branco. Então, os pretos e pardos vão receber proporcionalmente ao seu estado, no caso nosso aqui da Paraíba. E aí, obrigatoriamente, como eu disse, também não precisa ser uniforme. Eu tenho que gastar, o partido como prestação de contas, ele tem que comprovar que gastou, por exemplo, os 30% com as mulheres e X% para os negros. Agora, você que está nos assistindo, que é candidato ou candidata, cobre do seu deputado, cobre do seu dirigente e uma promessa ou pelo menos uma realidade. Olha, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, eu vou receber o que em relação a esse fundo, que é um fundo público, mas infelizmente, como eu disse, não vai chegar para todos. Exatamente. O senhor bateu aí no ponto que hoje pela manhã, inclusive, havia muita repercussão a respeito disso. Alguns candidatos preocupados. Meu dinheiro ainda não chegou, na minha conta não tem nada. Mas, em compensação, tem outros que já estão recebendo doações voluntárias nesse quesito. Eu queria que o senhor explicasse um pouco a diferença, como é que também os candidatos podem fazer uma prestação de contas a respeito disso, do que entra e do que sai nessa conta. Como eu disse, sabendo muito bem observado, a legislação estabelece algumas regras. Por exemplo, não pode ter nenhum tipo de doação de pessoa jurídica, tá certo? Como também não pode ter uma doação de serviço. Um exemplo muito comum, e isso acarreta uma sigla chamada RONI, que são os recursos de origem não identificada. Por exemplo, Sabrina será candidata
e aí eu desejo doar para ela um material gráfico, 5.000 santinhos, 10.000 adesivos. Vou lá na gráfica, pago do meu bolso, no meu CPF, e faço essa doação para a Sabrina. Isso não pode, a lei não permite isso. Nesse caso, se eu quisesse doar esse material para a Sabrina, eu teria que doar dinheiro para a conta dela, e a conta dela tem que pagar a essa gráfica por esse material, por esse serviço. Então, como eu disse, a conta pessoa física, chamada Outros Recursos, ela vai receber doações apenas de pessoas físicas e vai poder gastar também e vai ter que prestar conta disso. Por exemplo, quando entra um recurso, em 24 horas você tem que informar, se também efetuou uma despesa, tem que informar. Atenção aos contadores, são muito mais demandados até que os advogados nessas eleições, porque além do dia a dia, eles vão ter que apresentar duas prestações de contas, uma prestação de contas parcial e ao final a prestação de contas final. E se tiver algum tipo de descuido, o candidato vai ter que pagar a multa e é uma verba alta, é um imposto federal, através de recolhimento da União, a GRU, enfim. Então, muito cuidado no dia a dia com o que entra, com os recursos que entram, especialmente também com os que saem. Não pode gastar, por exemplo, fora dos limites estabelecidos pela lei. Essa verba do FEFEC, ela, fazer aqui uma comparação mais popular, é uma verba carimbada. Tem um percentual máximo para gastar com locação de veículos, por exemplo, percentual máximo para gastar com recursos humanos, com os militantes, enfim. Tem que ter muito cuidado e muita atenção com os contadores também. Muito bem, então só para a gente finalizar e também ficar claro a respeito desse assunto de eleições, para quem vai trabalhar em campanha, os famosos comitês, as pessoas que fazem parte desse grupo, como é que fica o pagamento dessas pessoas, qual a forma mais clara que o candidato deve estar fazendo, doutor Jonathan? Muito bem observado, tem que fazer um contrato, estabelecer o valor do serviço, não precisa ser de segunda a sábado, mas tem que estabelecer qual vai ser a jornada, pode ser em tempo parcial, pode ser no horário administrativo, tem que estabelecer a função. E esse trabalhador, esse militante contratado, não pode ser, por exemplo, servidor público, nem municipal, nem estadual, nem federal. Não pode ser beneficiário do Bolsa Família ou de outros programas sociais. Tem que ter alguns ajustes, mas isso tudo está estabelecido na lei. Eu tenho certeza que os contadores que estão nos assistindo vão orientar os seus candidatos, assim como assessorias jurídicas. Aí, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E pegando ainda o gancho de doutor Jonatas Pontes, a gente também faz essa orientação a vocês aí de casa, a você que é candidato. Procurar sempre um especialista, alguém da área, ainda dá tempo de você transformar as suas dúvidas, sanar todo esse problema com os especialistas, tanto na área do direito eleitoral, o contador também. Essa equipe ela é formada desde o início da campanha, mas agora que os recursos estão caindo em conta, é necessário ter uma orientação para você não fazer errado, não cometer ato durante esse período eleitoral, aí um ato ilícito. Então fica aí a dica para todo mundo. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Gente, eu deixo só dizer uma coisa para você que está me assistindo agora, certo? Eu, quando eu era criança, mais novo e tal, e a gente ouvia muito o povo falar de votar no candidato daquele que tinha o melhor discurso, a melhor proposta, aquele que falava, não era o que falava bonito, não. Eu não via dizer assim, a gente vai votar naquele porque aquele ataca mais do que o outro. Não, era o que tinha mais proposta. Chegar a dizer, olha, o Brasil precisa disso, disso e disso. A cidade precisa disso, disso, e nós vamos fazer isso. Mas dizer como vai fazer. Não é dizer que vai fazer, dizer como. Porque tem gente dizendo muita coisa, não é? Tem debate aí que o candidato a prefeito diz que vai fazer uma coisa que não é da competência dele. Coisas que a prefeitura não é da prefeitura, é do Estado. Tem coisas que competem ao governo federal. Um exemplo para você entender. BR, quem conserta a BR é o governo federal. Então, se um cara é candidato a prefeito, ele nunca pode dizer, se eu for prefeito, eu vou consertar a BR e tal. Porque aí está mentindo. Então você tem que estar atento a esse tipo de coisa. Tem candidato a prefeito por aí, espalhado no estado da Paraíba, em várias cidades, que ele está dizendo que vai fazer uma coisa que não é da competência dele. E tem gente que engole e corta. Eu soube que tem um candidato dizendo, se eu me eleger, eu vou fazer uma tubulação de leite, para quando o cara abrir a torneira, sair leite e o leite entrar no caneco. Aí o outro disse, oxe, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer uma praça e um cuscuz bem grande. Todo dia o povo vai comer cuscuz lá, sem pagar nada nessa praça. É cada demagogia. Cuidado com as demagogias por aí. Cuidado com as falsas promessas. Porque para enganar, aparece demais agora. Depois da eleição, os que estão indo na tua casa, batendo na tua porta, não vai aparecer um para fazer um chá. Tu vai ter dor de barriga, desinteria. Se tua mãe fizer teu chá, não aparece um para fazer. Agora não. Agora, se você sentir uma dor,
É um bocado na sua porta. Tem candidato querendo dar massagem na barriga do povo. Como é que tá? Tá doendo aí? Onde é? Ai, deixa eu dar uma massagem, deixa. Ai, tá doendo, vai passar, vai passar. Depois da eleição, ele dá um chute na barriga pro cara sentir a dor. Lá atrás ele cai estatalado no chão. Tu tá pensando que é brincadeira? É? Cuidado, viu? Não se engane com facilidade, não.